E aí pessoal, beleza? Esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. E nesse vídeo eu vou provar um exercício que é o seguinte. Provar que se G é um grupo topológico compacto e φ é uma aplicação de G para R, que é um homomorfismo contínuo, então o φ tem que ser identicamente nulo, tem que ser zero em todo ponto. Esse exercício ele é muito legalzinho, eu achei interessante, um resultado interessante. Não é muito difícil de provar. Eu confesso que teve uma parte, um detalhe muito pequeno, que eu agarrei e aí eu tive que olhar no ChatGPT, e aí quando eu vi a resposta eu falei, nossa, era esse detalhe aqui que eu errei. Eu fiquei meio frustrado, mas enfim, são coisas que acontecem e tudo bem, bola pra frente. Então, vamos falar desse exercício aqui, né? Só para poder relembrar, primeiro, né, o que é um grupo topológico. A gente, sei lá, como o próprio nome diz, G é um grupo topológico se ele for um grupo, obviamente, e esse grupo ele tem uma topologia, mas não é qualquer topologia. A topologia ela tem que satisfazer a condição, para ser um grupo topológico, de que as aplicações da multiplicação e a inversão sejam contínuas. Então, o G é um grupo que é um grupo, mas além de grupo, ele é um espaço topológico tal que as aplicações de multiplicação, eu vou chamar assim, M de G em G, e que pega GH e leva em GH, e aplicação inversão I de G para G, que pega G e leva em G-1, tem que ser aplicações contínuas. Tá? Então, não basta ser só um grupo que é também um espaço topológico. Essa topologia, ela de alguma forma tem que comunicar com a estrutura do grupo, que no caso é dado pela multiplicação. Então, para que você tenha um grupo topológico, você tem que essas duas coisas elas têm que ser respeitadas, tá? Só para poder dar alguns exemplos de grupos topológicos, o primeiro já está no exercício, né? Que é o conjunto dos números reais com a soma. Esse daqui é um espaço topológico que a gente conhece, a gente sabe que o R é um espaço topológico, né? Você pode pegar a topologia dada pelos intervalos abertos, onde a base são os intervalos abertos. E isso aqui também é um grupo e não é difícil mostrar que a soma e a inversão dada pela subtração, elas respeitam essa continuidade que é pedida, né? Então, muito tranquilo ver que isso aqui é um grupo topológico. O segundo exemplo é o S1, que seria todas os caras da forma E elevada a θ, com θ um número real, né? Que é o círculo, basicamente. Aqui a estrutura é a multiplicação, né, de números complexos. Então, esse cara aqui também é um subespaço, um grupo topológico com a topologia dada pelos complexos aqui também. Então, é um exemplo mais bonitinho. Um outro exemplo, para terminar, são grupos de matrizes. Então, o mais famoso são esse GLN de R aqui, que são as matrizes N por N invertíveis, tá? Repara que por que isso é um espaço topológico, além de ser um grupo, né? Repara que toda matriz que é N por N, então se você tem uma matriz N por N, você pode ver ela como sendo um vetor com N ao quadrado elementos, tá? Então, você escreve assim, que o GLN ele está imerso em Rn ao quadrado, né? E aí aqui dentro a gente já tem uma topologia que já é usual, topologia euclidiana, então você acaba induzindo uma topologia para cá também, tá? Então quando você enxerga esse cara aqui como sendo um subespaço desse aqui, subespaço não, subconjunto mesmo, né? Desse aqui,
você tem uma topologia aqui também, e essa topologia ela respeita a multiplicação, então tá tudo certo. Talvez esses são os exemplos mais interessantes que vão ter de grupo topológico. Você pode construir mais outros exemplos, então você pode construir o toro, por exemplo, T2, que vai ser o produto cartesiano de S1 com S1, sabe? Então a gente tem a famosa rosquinha aqui, isso aqui também é um grupo topológico, e enfim, tem milhões de exemplos para dar aqui, mas vamos resolver o exercício para chegar na parte interessante. O exercício ele é muito simples. O que a gente tem que pensar, na verdade, é o seguinte: é mais um exercício de topologia do que necessariamente de qualquer outra coisa. Porque se φ de G para R é um homomorfismo contínuo, e o G e G é compacto, então a gente tem que o φ de G é compacto também. Certo? Porque aplicações contínuas levam compactos em compactos. Então a imagem do φ de G é um compacto. Só que isso ela é um subconjunto de R. O φ de G é um subconjunto de R, que é um compacto da reta, e também é um subgrupo. Pasmem, foi isso aqui que eu esqueci, ó. Eu tava fazendo exercício até que tava tudo certo, só que aí por algum motivo sei lá, não tive a ideia de pensar assim, nossa, é mesmo, φ de é um subgrupo. E aí eu fiquei travando o exercício por um tempo, e eu sabia que ele não era muito difícil, e aí eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Mas depois que você olha que isso aqui é um subgrupo, acabou, porque basicamente você está com um subgrupo da reta que é compacto. E aí a gente vê que não existem subgrupos de R compactos, com exceção, exceto o próprio zero, tá? Porque senão o exercício não faria sentido, né? Então, se não fosse o próprio zero, não existe outro subconjunto compacto, tá? Por quê? Porque se você pega um x aqui no φ de G, se você fizer o x com ele mesmo n vezes, então você faz nx, isso também tem que estar no φ de G, certo? Até aí tudo bem. Só que isso daqui vai para infinito, né? Nossa, que infinito horroroso. Isso vai para infinito, quando você manda o n para infinito. Então você está criando uma sequência aqui que não está convergindo, porque você vai crescendo o valor de n, vai somando n com ele mesmo, o x com ele mesmo, perdão, n vezes, e isso daqui está indo para infinito. Só que pela hipótese, como esse φ de G é compacto, ele tem que ser fechado e limitado, tá? Mas se ele é limitado, isso daqui não poderia acontecer. Então a gente entra no absurdo. Logo, não existe aplicação contínua que não seja só o zero, certo? É basicamente esse exercício bem simples, e é isso. Obrigadão.